Rádio Jornal apresenta o Bandeira 2, com Eliel Alves. Trabalhador de Suape é morto a bala no bairro de Prazeres. Jovem assassinado a tiros no Vasco da Gama. Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 4 pessoas assassinadas a bala e uma tentativa de feminicídio. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2 desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Durante as últimas 48 horas, final de semana no estado, foram registrados 26 assassinatos divididos, 13 crimes ocorreram no interior e 13 no Grande Recife. Agora vamos saber quantos ônibus foram assaltados no ano passado, 2021. Quantos coletivos foram alvos dos marginais? Genildo Pereira é da ABIF, Associação dos Rodoviários. Pois não, Genildo? Bom dia, Liel. Fechamos o ano de 2021 com 1.211 ocorrências de assalto a ônibus no Recife e região metropolitana. No mês de dezembro, tivemos 118 ocorrências de assalto. Eu repito, 1.211 ocorrências de assalto em 2021. No mês de dezembro foram 118, uma média de 4 assaltos. Média de 4 assaltos. E nesses 3 dias já estamos com 6 ocorrências. Olha, minha gente, mais tarde, às 11 horas da manhã, será sepultado no cemitério de Santo Amaro o corpo de Mário Francelino. Mário Francelino, que era proprietário do restaurante Cantinho da Dalva de Oliveira, localizado na Avenida Bibiribe, no Porto da Madeira. Nossos sentimentos aos familiares do Francelino, Mário Francelino, do Cantinho da Dalva de Oliveira. Francisco da Silva Nascimento Dornelas, um jovem com 23 anos de idade, residente na Avenida Dom Bonifácio Jansen, nos Montes, em Olinda. Ele foi assassinado a bala pertinho da residência dele por elementos desconhecidos. De acordo com informações, ele já teve envolvimento com tráfico de drogas. O corpo do rapaz encontra-se no Instituto de Medicina Legal. Cosmo José da Silva, de 38 anos, residente na Rua da Esperança, no Curado 4, em Jaboatão dos Guararapes. Ítalo Rodrigo Maximiliano Alves de Souza, de 27 anos, residente na Rua Augusto Reinaldo, ao lado da Compesa, também no Curado 2, em Jaboatão dos Guararapes. Os dois foram assassinados a tiros na residência do Ítalo. Cosmo, ele foi morto em via pública. Ele estava com a esposa dele, foi seguido pelos criminosos. Primeiro os caras mataram o Cosmo e depois foram atrás do outro e encontraram o outro na rua e meteram bala. De acordo com informações, os dois foram assassinados, mas ainda a polícia não tem informação sobre as causas de autoria. Por sinal, foram 2 homens que mataram os 2 rapazes, e os 2 criminosos se passavam por policiais. Paulo Roberto Barbosa dos Santos, um rapaz de 33 anos de idade e profissão não informada. Ele foi assassinado com disparos de arma de fogo na própria residência, na Rua Fredo Arruda Câmara, no bairro São Sebastião, em Pesqueira. O suspeito do crime, um tal de Zezão, que está sendo procurado pela polícia. A mulher da vítima ainda tentou evitar, mas de nada adiantou. Zezão meteu bala no Paulo Roberto, cometeu o crime e está sendo procurado pela polícia. Paulo Roberto ainda chegou a ser levado para o Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. O trabalhador rural Eduardo Ferreira da Silva, de 27 anos de idade, ele trafegava numa motocicleta com um amigo e acabou sendo assassinado com tiros na cabeça na Rua Posidônio Julião, na Vila das Pimentas, em Macaparana. Crime praticado por elementos desconhecidos. O colega dele correu, conseguiu escapar. E, segundo informações, Eduardo, ele possui uma extensa ficha criminal ligado a roubos e também tráfico de drogas, e era acusado de um homicídio cuja vítima teria sido Ronair Pereira da Silva. Esse, inclusive, foi o primeiro assassinato que aconteceu este ano em Macaparana. Edson Odon da Silva, de 44 anos, foi assassinado a facadas no carro dele, o Fiat Uno. O crime aconteceu na primeira travessa Mendes Martins, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Por sinal, foi o primeiro homicídio em Carpina este ano. O suspeito do crime, André Francisco da Silva, conhecido como Leão, 44 anos de idade, que estava no carro dele, uma caminhonete Frontier,
e bateu na traseira do carro do Edson, forjando um acidente. Quando o rapaz saiu, houve aquela pequena discussão também forjada, e aí acabou o tal do André Leão matando o Edson Odon da Silva, cujo corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Fábio Júnior da Silva, de 24 anos de idade, foi assassinado com disparos de arma de fogo em frente à residência dele, na rua José Valdo de Lima, em Araripina. O suspeito do crime, Francisco Edivaldo de Carvalho, está sendo procurado pela polícia, e o Fábio ainda chegou a ser levado para o hospital local. Sérgio Farias de Lima, 38 anos de idade, foi assassinado a facadas quando tinha ido comprar bebidas. Ele foi morto na Rua do Ouro, comunidade Gambá, em Goiânia, pertinho da fábrica de rações. O suspeito do crime, Jefferson da Silva Barbalho, de 28 anos de idade, justamente genro do dono do bar. O corpo de Sérgio Farias de Lima foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Paulo Henrique Marques, de 21 anos de idade, foi assassinado a bala em frente à residência dele na rua Laurindo Gonçalves de Lima, no bairro Santo Amaro, em Seriaém. O suspeito do crime, um tal de Amaro Guelo, que está sendo procurado pela polícia. Um rapaz com cerca de 30 anos de idade, sem nenhum documento que o identificasse, foi morto com golpes de enxada na rua da Mica, comunidade Terra do Sul, bairro Dom Avelar, em Petrolina. Crime praticado por elementos desconhecidos. Segundo informações, o rapaz desconhecido, ele teria roubado uma motocicleta e foi morto pelo dono do veículo. Um outro rapaz com cerca de 30 anos de idade, também sem nenhuma identificação, foi assassinado a facada durante uma briga na Rua do Carpinteiro, bairro Mandacaru, ou Antônio Casimiro, em Petrolina. Um elemento só cometeu o crime. Maiara e Marcilene, essas jovens, morreram numa colisão envolvendo uma Hilux e um Celta na BR-232 em Salgueiro. Um homem e uma criança ficaram feridos, ferimentos graves, e foram socorridos no hospital local. O ex-presidiário, identificado a quem apenas como Mateus, ele foi baleado em Chucuru, distrito de Belo Jardim, por elemento desconhecido, e foi socorrido no hospital local. Elaine Cristina Seabra Cavalcante foi agredida a garrafadas na Rua do Sol, no bairro Sertãozinho, Nazaré da Mata, por Givanildo Francisco do Nascimento, que foi preso em flagrante, e a vítima socorrida no hospital local. Um homem sem nenhuma identificação foi morto com golpes de enxada na Rua 4, no bairro Terra do Sul, e o corpo dele foi encaminhado ao IML. O pedreiro Antônio Maria de Farias, com 58 anos de idade, ele trafegava de motocicleta e acabou perdendo o controle, caindo numa ribanceira na travessa da Rua 1º de Maio, no bairro Santo Antônio, em Carpina. Foi levado para o hospital local, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Ligadinhos com a gente aqui na Jornal, na Orla do Jangue, em frente à Casa de Festas de Reginaldo Maia das Bicicletas Triciclos Vermelhas. Estão lá Gilberto, a esposa Miriam, da lanchonete, ao lado de Ricardo Crepes. Isso, também Damião do Açaí, Andréa e o filho Cauã do Pula Pula, e o Barmeito e o Wellington do Cabelo de Rabo de Cavalo da Biritolândia. Laiana da Esmaltaria está lá no Jangue Paulista, ligada também com a gente. Edmilson Miranda, presidente da Associação dos Servidores da Polícia Federal. Ele, a secretária Marlene, o diretor João Evangelista, o conhecido João da Água, estão ligados com a gente. Chibata está lá no Cabo de Santo Agostinho. O agente da CTTU, Alexandre Pelezal, também ouvindo a gente. No Alto do Eucalipto, Bill Palito, a esposa Laís e a filha recém-nascida Laura. No mercado de Camaragibe, toda a turma ligada com a gente, inclusive Sandro do Miúdo, Tiago e Marconi no estacionamento Dois Irmãos na Avenida Rio Capibaribe. O vigilante do Hospital Ulisses Pernambucano, Binha, é da banda Oju Obá, também está sintonizado. Na Ceasa, a rapaziada toda ligada com a gente, inclusive o presidente Gustavo Melo e os diretores Rafael Suassuna, doutora Patrícia e Paulo de Tarso, e também o segurança Ziel, seu João Jorge Jadson, dos Produtos Igual, em Igaraçu. Fábio Gondim e a esposa dele, Vera Borba, estão em Casa Amarela. Moura e a família no Mercado das Flores, em Santo Amaro. O delegado Antônio Campos também ligado com a gente. E o Mar da Lanchonete no Cemitério de Paulista. Manuel Biratá, da Mortuária Caminho da Paz, também está sintonizado com a gente.
Trabalhador de Suape é morto a bala no bairro de Prazeres. Jovem assassinado a tiros no bairro do Vasco da Gama. Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 4 pessoas assassinadas a bala e uma tentativa de feminicídio. Estas manchetes serão notícias dentro de instantes, com o repórter Bandeira 2, livre, independente, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3. Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves, no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. A Associação dos Militares Estaduais da Reserva Remunerada, Reformados e Pensionistas, PMBM de Pernambuco, oferece a todos os associados, dentistas, assistências médicas, convênios na área de saúde, óculos de grau, declaração de imposto de renda, exame psicológico para porte de arma, além do departamento jurídico atuando em várias causas. Agora, abriu uma casa de apoio na Praça do Derby para todos os sócios, dependentes e pensionistas do interior. A MERP tem uma sucursal na cidade de Caruaru e representantes nas cidades de Palmares, Petrolina, Oricuri, Salgueiro, Serra Talhada, Arco Verde, Surubim e também Timbaúba. É mais uma vitória dos sócios da MERP, que a cada dia investe o dinheiro das mensalidades e benefícios dos associados. É mais uma vitória. Seja você mais um sócio. Presidente Tenente Lupécio Nunes. Trabalho, dignidade e credibilidade. André Luiz da Silva, um jovem com 21 anos de idade, ele estava desaparecido há cerca de 10 dias e foi encontrado morto em adiantado estado de decomposição em um matagal na Vila Maria, em Garanhuns, no Agreste do Estado. De acordo com informações, ele seria usuário de drogas e cometia furtos para manter o vício. A causa-mortes ainda é desconhecida e o corpo dele foi encaminhado ao IML em Caruaru. Uma jovem de 23 anos de idade, grávida de 3 meses, foi espancada pelo companheiro dela, Luciano Vieira, que ainda ameaçou chutar a barriga dela. Ele estava cheio de bicada e está foragido. Esse crime aconteceu no Parque Fênix, em Garanhuns, no Agreste do Estado, durante uma festa de aniversário. Portanto, a polícia está tentando localizar e prender o Luciano Vieira. Maria Graciete Lopes dos Santos, de 31 anos de idade, foi espancada na residência dela, no sítio Ladeira Dantas, em São José do Egito, pelo companheiro dela, Maxi Torquato dos Santos. Ele foi preso em flagrante e ela foi levada para o hospital local. Vanderlei Pereira da Silva, de 26 anos de idade, foi esfaqueado no Alto Bom Jesus, bairro José Rufino Alves, em Serra Talhada, por Joaquim Vinícius Souza das Selvas, que tem 23 anos de idade e está foragido, e a vítima foi socorrida no hospital local. Diogo José Gomes, de 21 anos de idade, foi agredido a facadas na rua 15 de novembro, no sítio Cajazeiras, em São Caetano, por Elivaneide Maria da Silva, de 21 anos de idade. A vítima foi socorrida no hospital local. O aposentado Alexandro Pedro da Silva, de 36 anos de idade, morreu afogado em uma barragem no sítio Conceição de Cima, em Cachoeirinha, no Agreste do Estado, e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal, em Caruaru. Um ônibus da empresa São Judas Tadeu, um ônibus daquele tipo sanfona, que fazia linha TI Cabo Gaibu, foi assaltado ontem à noite na ladeira de Suape após o carro apresentar um defeito. O ônibus parou e daí os caras aproveitaram e fizeram a limpeza nos passageiros. Um ônibus da empresa 1002, que fazia linha Recife-Limoeiro, foi assaltado na BR-408 em Paudalho por um só elemento armado de revólver que roubou o dinheiro da renda. Rômulo José Maranhão Xavier de Queiroz, com 37 anos de idade, residente na Rua da Linha, no Alto da Bondade, em Águas Compridas, Olinda, ele foi baleado na residência dele por um elemento numa motocicleta 300 cilindradas com as cores prata e preta. De acordo com informações, ele já havia tirado cadeia por tráfico de drogas e também formação de quadrilha. Rômulo José Maranhão Xavier de Queiroz foi socorrido no hospital Getúlio Vargas. Ralph Cleidson Galdino Batista, de 25 anos de idade, foi baleado na Rua José e Maria, comunidade Mandacaru, em Petrolina, por elementos desconhecidos e foi socorrido na emergência do hospital local.
O autônomo Anderson Ferreira Xavier, de 24 anos de idade, foi agredido a facadas na rua Rio Adelaide, que fica em Marcos Freire, Jaboatão dos Guararapes. E o criminoso Messias Guilherme da Silva, de 35 anos de idade, que logo em seguida foi preso em flagrante pela PM. Anderson foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA da Lagoa Encantada. Durval Alves dos Santos, um homem com 58 anos de idade, profissão não informada. Ele foi agredido a facadas em um bar no sítio Escondido, em Tupanatinga. O suspeito da tentativa de homicídio, Williams da Conceição, de 20 anos de idade, foi logo preso em flagrante. A vítima foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o Hospital da Restauração. Luiz Carlos da Silva Bispo, de 28 anos de idade, foi esfaqueado na rua Severino Souza da Silva, em Carpina, por elemento desconhecido, sendo levado para a unidade mista local e depois removido para o Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. E agora vamos falar dos aniversariantes de hoje, segunda-feira, início de semana. Thaís, aliás, é Arthur está aniversariando hoje. Aí sim, a mãe dele é Thaís e mora em Camaragibe. O tio do Arthur é o maqueiro Lula das Malvinas, que trabalha no Hospital Otávio de Freitas, no Sancho. Marcos José Pereira da Silva hoje está completando 52 anos. Ele é maqueiro do Hospital Correia Picanço e mora na rua Guaiçara, no Morro da Conceição. Henrique do Ouro também está aniversariando e os amigos dele vão se encontrar na Barraca de Tota, no Alto Santa Isabel. Presença de Assis Cara de Sono, Madeira Mão de Lodo e também Maninho do Cartório. Lucas é filho de Gilberto e Miriam, da lanchonete lá na Orla dos Jangas. São os aniversariantes de hoje. Fábio Júnior da Silva, jovem de 24 anos de idade, foi alvejado por disparos de arma de fogo em frente à residência dele na rua José Valdo de Lima, no centro de Araripina. O suspeito do tentativa de homicídio, Francisco Edivaldo de Carvalho, conhecido como Novinho, que foi preso logo em seguida em flagrante pela Polícia Militar. Fábio Júnior da Silva foi socorrido na unidade de pronto atendimento à UPA lá de Araripina. Anderson José da Silva, este trafegava de motocicleta e foi agredido a facadas na rua Siqueira Campos, no sítio Girassol, em Altinho, por um tal de Léo de Cabeleira. Os motivos não foram informados e o Anderson foi socorrido no Hospital Regional do Agreste, em Caruaru. A mulher Denise Ângela Gomes da Silva, de 44 anos, residente na rua Josefa de Oliveira, no bairro de Cavaleiro, em Jaboatão dos Guararapes, ela foi alvejada a bala ao tentar evitar que uma amiga dela fosse baleada. O companheiro da amiga, identificado como José Carlos do Nascimento, meteu bala na Denise. Isso foi durante um barulho numa bebida. Todo mundo bebendo, de repente o cara se irmou com a mulher, quis matar a mulher. Denise apareceu na frente para defender e aí acabou baleada na boca. Ela foi levada para a unidade de pronto atendimento ao UPA do Engenho Velho, de onde foi em seguida removida para o Hospital Getúlio Vargas. Um adolescente de 16 anos foi agredido a golpes de facão pelo próprio irmão na Rua das Margaridas, bairro Manuel Chau, em Garanhuns. A vítima foi socorrida no Hospital Regional do Moura e o irmão dele está foragido. Fugiu numa motocicleta. José Carlos da Silva, 40 anos, este morreu num acidente de motocicleta na BR-101 em Chechel, no Mato Sul do estado, sendo o corpo dele trazido aqui para Recife para o IML. Manuel Alfredo de Santana foi agredido com facadas na barriga no sítio Altamiro, em São Vicente Ferrer, pelo genro dele, Dedé Bastos, que está foragido. A vítima foi socorrida no hospital local e em seguida removida para o Hospital Getúlio Vargas. Tarcísio Silva Pinheiro Vasconcelos, 38 anos, residente na Rua do Canal e Nossa Senhora do Aipojuca, foi agredido a facadas dentro do Hospital do Câncer de Pernambuco. Em Santo Amaro, ele foi esfaqueado dentro do hospital e os suspeitos vigilantes do próprio hospital. A vítima foi levada para o Hospital Barão de Lucena. Ademar José de Anchieta da Silva, de 38 anos, foi baleado na Rua Cláudio Bezerra Leite, no bairro Paulo VI, em Itapetim, por Clérison e Vitor Leandro, que foram presos em flagrante, e a vítima socorrida no hospital local.
Rádio Jornal. Você está ouvindo Eliel Alves no Bandeira 2, a maior audiência do Brasil. Ira da Silva Pestana, de 20 anos, foi esfaqueado dentro do presídio em Santa Cruz do Capibaribe por um outro detento, João Carlos Souza de Lima, de 22 anos, que foi encaminhado à delegacia e autuado em flagrante. Trabalhador de Suape é morto a bala no bairro de Prazeres. Alexandre Lima de Oliveira, de 47 anos de idade, foi assassinado ontem à noite com cerca de 10 disparos de arma de fogo à margem da BR-101 Sul, no bairro de Prazeres, de Jaboatão dos Guararapes. Ele estava de motocicleta, estava indo trabalhar em Suape quando foi emboscado e morto. A motivação é desconhecida e o corpo dele foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal. Jovem assassinado a tiros no Vasco da Gama. Felipe Gomes de Carvalho, com 24 anos de idade, foi assassinado ontem à noite com disparos de arma de fogo numa escadaria da rua Augusto Lima, no bairro do Vasco da Gama, zona norte do Recife. 2 homens em um carro branco. Esses caras estacionaram o veículo em uma rua lá próxima, subiram a escadaria e cometeram um crime cujos motivos são desconhecidos. E atenção! Final de semana violentíssimo no Cabo de Santo Agostinho, com 4 pessoas assassinadas a bala e uma tentativa de feminicídio. A violência começou no sábado, dia 1º. Foi o primeiro crime do ano, registrado às 1h30 da madrugada. A vítima, Yuri Rodrigo Ferreira, de 29 anos, morava na Avenida Governador Miguel Arraes de Alencar, Estrada do Cayongo, em Ponte dos Carvalhos, no Cabo. Ele foi morto a bala perto de casa por elementos desconhecidos, tendo sido ainda levado para a Policlínica Jamaci de Medeiros. O outro foi um duplo homicídio. As vítimas, Everton Matheus da Silva, de 19 anos de idade, era o MC, e Cristiano da Silva, 30 anos. Eles foram baleados na comunidade Novo Tempo 4, na Vila Claudete, cidade de Garapu, baleados por elementos desconhecidos. Everton morreu na hora e Cristiano chegou a ser levado para o hospital Dom Helder Câmara. De acordo com informações, Everton teria colocado Cristiano como escudo humano e aí os dois acabaram assassinados. E a 4ª vítima do cabo da violência foi um homossexual, Gleidson Henrique do Nascimento, conhecido como Blenda Maria, 24 anos. Ele foi morto a tiros em uma escadaria da rua 19, no Alto da Bela Vista, lá no Cabo. Crime praticado por elementos desconhecidos. Blenda Maria morreu com um único disparo de arma de fogo nas costas. E a violência permaneceu no Cabo com uma tentativa de feminicídio. Rejane Maria da Silva, 44 anos de idade, foi brutalmente espancada e esfaqueada na casa de parentes, à margem da PS-60, no bairro do Rosário, lá no Cabo. O suspeito, o companheiro dela de nome não informado, que está foragido, com ferimentos no braço, abdômen e nas costas. Rejane Maria da Silva foi levado inicialmente para a unidade de pronto atendimento e depois removida para o Dom Helder Câmara, lá mesmo no Cabo de Santo Agostinho. O repórter Bandeira 2, o fato policial, verdade, continua de plantão, aqui na sua Rádio Jornal, Rádio Forte FM 90.3.